Olá pessoal, meu nome é Marcos, faço parte do grupo 5, juntamente com o Victor, João Vitor, Olímpia e Igor, e o nosso grupo irá abordar o tema 6, que consiste no desenvolvimento de um sistema de gerenciamento para uma agência de viagens. Nessa apresentação, iremos fazer comentários acerca do código, no efeito, e além disso, iremos disponibilizar um PDF com o manual de uso. Então, iniciando a nossa apresentação, temos aqui duas structs que irão ser utilizadas no desenvolvimento do programa de gerenciamento da agência de viagem. Esses structs são os seguintes: o struct turista e o struct excursão. O struct turista ele vai ser o responsável por armazenar as informações do turista ou dos turistas participantes da excursão. Essas informações que serão armazenadas são, respectivamente, nome e CPF. E dentro desse struct, temos aqui dois ponteiros, prox e ant. Esses dois ponteiros irão permitir que as informações colhidas sejam armazenadas numa lista duplamente encadeada. Saindo deste primeiro struct, vamos para o segundo struct, que é o struct excursão. O struct excursão ele será responsável por armazenar o nome da excursão, a data em que a excursão vai ocorrer, a quantidade de dias que a excursão vai durar, o destino para onde a excursão vai e a quantidade de turistas. Além dessas informações, esse struct vai possuir dois ponteiros também. O primeiro ponteiro, turistas, ele irá apontar para a lista de turistas inscritos, né, que estão armazenados numa lista encadeada. E o outro ponteiro é o ponteiro prox, que irá apontar. Na verdade, ele não vai apontar. Ele vai permitir que todas as excursões ou a excursão seja armazenada numa lista encadeada circular. E aqui no final temos uma variável global chamada lista excursão que possui atribuição null. Essa variável global com atribuição null servirá como porta de entrada para a lista de discussões que será desenvolvida a partir daqui, né, de agora. Agora, depois de falarmos sobre a implementação das primeiras estruturas, structs, vamos falar agora sobre a nossa primeira função, criar discussão, que vai ser responsável pela criação da discussão ou das discussões. A nossa função vai iniciar com uma alocação dinâmica de memória de um nó do tipo expulsão, certo? Essa alocação de memória, né, essa alocação dinâmica será feita com uma lock como mostrado na segunda linha. A partir da terceira linha, né, em seguida essa alocação, os valores que são passados como parâmetros serão copiados e colocados em seus respectivos campos, né, seus campos correspondentes. Podemos perceber alguns string copies, alguns apontadores para alguns parâmetros e os valores desses parâmetros, né, logo em seguida, indicando que essa operação está sendo realizada. Em seguida, temos a quantidade de turistas iniciando como zero, né, já que quando a função inicia não há nenhum turista, e o ponteiro turistas é definido como nulo. Depois dessa primeira parte, passando para a segunda parte, se a lista por acaso estiver vazia, uma nova excursão obviamente será criada e essa nova excursão será a primeira excursão da lista. E essa primeira excursão da lista, ela irá apontar para ela mesma, formando uma lista circular, né? Podemos ver isso logo depois do if. Lista excursão igual a nova, nova apontando para a próxima igual a nova. Caso contrário, aí vem um else, né? O que acontece? Caso nossa lista já possua alguma quantidade de discussões considerável,
A nossa função irá percorrer essa lista de discussões até o último elemento e irá inserir essa nova discussão no final da lista. Inserindo a nova discussão no final da inserindo a nova discussão no final da lista, a estrutura circular vai ser mantida. Podemos ver isso ali depois do while, né? O AUX vai apontar para o próximo, aí vai ter alguns ponteiros para o próximo. O AUX apontando para o próximo vai receber nova, e o nova apontando para o próximo vai receber a lista de discussão. Né? Vai ter a inserção desse elemento no final e a estrutura circular da lista vai ser mantida. Passando essa parte, o que vai acontecer? Lista de discussão vai ter sido criada, né? As operações vão ter acontecido com sucesso e a mensagem, a discussão foi criada, vai ser exibida. Então, essa é basicamente a parte da criação de uma discussão. Agora iremos mostrar na prática como a função ela vai se comportar quando o programa é executado. Como vocês podem perceber, eu estava fazendo um teste aqui, mas agora vocês vão ver ao vivo como é que isso aqui funciona. Vou escolher a opção 1, que é de criar expulsão. O nome da expulsão, sei lá, vamos colocar Japão. Data da viagem, dia 1º de junho de 2025. Número de dias 21. E o destino Tóquio. Beleza. A excursão ela foi criada. E como eu tenho aqui duas discussões, eu só vou mostrar que a listagem está funcionando. Escolhi a opção 5. Então temos aqui todas as discussões, né? Claro, ainda sem turistas, porque os turistas ainda não foram inseridos. Mas a opção de criar e de listar está funcionando muito bem. Agora eu vou passar mesmo para o próximo integrante. Meu nome é Victor e agora falaremos da próxima função. A próxima função que a gente vai falar sobre é de remover a excursão. E ela vai ser do tipo void e vai receber como parâmetro o nome, que vai ser fornecido pelo usuário, está em char. Né? E a primeira coisa que a gente quer verificar nessa função é se a lista está vazia. Então a gente tem ali if lista excursão é igual a null, ela vai printar uma mensagem para o usuário dizendo não tem nenhuma excursão registrada e vai dar um return. Dessa forma a gente consegue evitar que qualquer tipo de operação aconteça em uma lista vazia. Depois disso a gente vai criar um ponteiro, a gente chamou ele de expor, curto para excursão, e ele vai ser igual a essa lista de excursão. E a gente vai usar isso para acabar percorrendo a lista, porque vai haver os diferentes casos de remoção, como a gente vai ver ao longo dessa função. Depois da criação desse ponteiro, a gente vai fazer um loop, ali em do. E a primeira coisa que a gente quer verificar no loop é se o nome que foi fornecido pelo usuário é igual ao nome que está na lista, né? Então a gente tem if, string, compare, blá blá, expor nome. Se eles forem iguais, a gente vai conseguir prosseguir, né? E caso sejam iguais, eles vai fazer a seguinte verificação, que vai ver se há turistas nessa excursão. Porque se tiver turistas, a gente não vai remover. E pronto, ali você pode ver, tem print, não há como remover, a turista, faz a verificação ali antes, né? E dá um return. Outra coisa é que, e se os nomes forem diferentes? Isso vai ser uma coisa que a gente vai ver no final da função. Então agora a gente vai para a segunda parte. A próxima coisa que a gente vai verificar é se a excursão ela é única da lista. Então a gente vê ali no if, se a excursão ela for igual à lista de excursão e o próximo nó, que é a próxima coisa que ela está apontando, também for a lista de excursão, significa que ela é a única da lista. E se isso for o caso, a gente vai basicamente dizer, ó, a lista de excursão é igual a nulo agora. E depois disso, a gente vai ter um else. E esse else aqui fica um pouquinho mais complexo, porque o que vai acabar acontecendo? A gente vai criar um nó auxiliar. E esse nó auxiliar ele vai ser igual a lista de excursão. E a gente vai fazer um loop agora dentro do while, onde o que vai acontecer? O próximo nó do auxiliar, se ele for diferente da excursão, o auxiliar vai se tornar o próximo nó. Ou seja, ele vai acabar percorrendo até que chegue no nó anterior ao que a gente quer que seja removido. Acabando o loop do while, a gente vai ter a seguinte coisa acontecendo. Que o próximo nó do auxiliar, ele vai se tornar o próximo nó da excursão. Ou seja, ele vai acabar pulando o nó que a gente quer ser removido, né? E depois disso, a gente vai ter outra verificação que diz o seguinte. Se a excursão ela for igual à lista,
significa que ela é o início. Então, se isso acontecer, a gente pode fazer com que a lista de excursão ela seja igual ao próximo nó da excursão. Ou seja, a gente vai estar removendo o início da lista. Então aqui chegamos ao final da função. É bem simples aqui o que acontece a partir de agora. Ele vai liberar a memória usada pela excursão, pelo nó que a gente tinha criado, e ele vai printar excursão removida e dar um return. Isso tudo novamente dentro do do. E dentro do do ainda, do loop que a gente tinha iniciado, a gente vai ter que o nó ele vai percorrer até voltar ao ponto inicial, né? Então a gente vê ali o score, ele vai ser igual ao próximo nó que ele está apontando. Então fora agora do loop do, a gente vai ter um while. Então enquanto esse nó ele for diferente da lista de excursão, ele vai printar excursão não foi encontrada. E assim finaliza a função de remover a excursão. Agora vamos mostrar rapidinho como essa função funciona, né? Então vamos lá. Clicando aqui para iniciar o programa. Primeiro, para a gente remover uma excursão, a gente tem que criar uma excursão. Então eu vou criar uma rapidinho aqui. Chamar Canadá, nome da excursão, data da viagem 2026, número de dias 4 e destino, vamos dizer Toronto, né? Agora, para facilitar um pouco o teste, eu já vou inserir um turista para mostrar o que acontece se o turista, né, existe um turista nessa excursão. Então vamos lá, o nome da excursão a gente diz Canadá, né, e o nome do turista vamos dizer Pedro. E para facilitar eu vou colocar 000 no CPF, só para teste. Pronto, turista inserido com sucesso. Se a gente for tentar remover a excursão, vamos digitar aqui Canadá, né, o nome da excursão é remover, ele vai dizer, não tem como remover porque tem turistas. Aí beleza. Agora a gente vai remover turista rapidinho aqui, né? Pronto, turista removido. Agora eu vou tentar remover a excursão, né? Pronto, o nome da excursão é remover, Canadá. E pronto, excursão removida. Agora eu não tenho nenhuma excursão. Para finalizar, eu vou tentar remover uma excursão que não existe. Então vamos lá, vamos remover a excursão, o nome da excursão é remover aqui, Canadá, né? E pronto, não há nenhuma excursão registrada. Então não tem nada. Última coisa que eu vou querer testar é que eu vou querer criar uma excursão. Eu vou chamar dessa vez de... chama Brasil mesmo, né? Nome da excursão Brasil 2026, número de dias 4, destino, sei lá, Rio de Janeiro, né? Então, pronto. A excursão foi criada. Se eu for aqui tentar remover a excursão e tentar colocar um nome que não tem, vai dizer excursão não foi encontrada. Então, pronto. Essa é a função de remover a excursão funcionando. Continuidade ao código. Meu nome é João Vitor e eu vou falar um pouquinho sobre a função inserir turista. Passamos 3 parâmetros nessa função. O primeiro vai ser o nome da excursão, o segundo, o nome do turista e o terceiro parâmetro seria o CPF do turista. Na primeira linha da função, a gente cria um ponteiro auxiliar para receber os dados da lista de excursões, que vai ser importante porque é o usuário que digita o nome da excursão, de uma excursão já existente. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que criar um if para verificar se esses dados existem, se existe uma excursão. Então, caso seja vazio, a gente printa que a excursão não foi cadastrada, não tem excursão cadastrada. Ok. Passando que tenha excursões cadastradas. Vamos ao segundo if. Ele vai fazer a verificação se o nome que o usuário digitou da excursão realmente está nessa lista. Está lá. Se conseguiu, a gente vai para a parte de criar um turista e a gente vai alocar dinamicamente na memória com uma lock. Vamos lá. A gente vai receber do usuário o nome e o CPF, que na hora do formulário vai ser cadastrado e eu vou mostrar um pouquinho o formulário. E aí, a gente optou por usar uma lista duplamente encadeada. Por quê? Porque a gente quer pegar que o turista que está na posição atual, na primeira posição, vá para a segunda e o novo fique no início da lista. E aí, por isso que a gente vê que nessa linha aqui, a gente vê que o ponteiro anterior tem que ser igual a nulo, porque tem que estar vazio, porque é o início da lista, e a gente coloca o turista novo lá. A gente insere o turista, e aí, se tudo deu certo, turista inserido com sucesso. E aqui a gente tem um while, que é para falar se a excursão não foi encontrada, como eu falei antes. A gente verifica se as excursões são encontradas ou não. Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui o código, que eu coloquei aqui no compilador, online mesmo, só para fazer um teste rápido. E agora aqui, ó, eu vou criar uma excursão rapidinho. Aqui, criar uma excursão com A, data da viagem 12 do 12 e um dia.
com destino à China. Pronto. Agora a gente vai inserir turista. O nome da excursão a gente botou. Ó, ele vai dar erro. Porque não existe. A excursão não é encontrada, tá vendo? Ele não encontrou a excursão. Agora vamos testar inserir. Do jeito correto. O nome da excursão a gente colocou como A. E o nome do turista, agora a gente vai cadastrar. Vou cadastrar como João. E o CPF eu vou botar 3 dígitos só pra mostrar. Pronto. Turista inserido com sucesso. Tudo tranquilo. E foi assim que a gente decidiu. E é assim que funciona o código de inserir turistas. Continuando a apresentação, meu nome é Luca. Eu vou fazer a apresentação da função remover turista. E, bom, essa função ela recebe 2 parâmetros. Um deles é o nome da excursão e o outro é o CPF do turista que você deseja remover. Então, para começar, a gente vai declarar um ponteiro que aponta para a lista circular de excursão, pro nó inicial. E o primeiro passo vai ser checar se existe alguma excursão, porque se não existir nenhuma, não tem como a gente retirar algum turista, tá? Agora, se existir uma excursão, a gente vai, a partir do ponteiro, percorrer essa lista de excursão, checando se no campo nome daquela excursão que o ponteiro está apontando é igual ao nome da excursão passado como argumento. E se esses nomes não coincidirem nenhuma vez, a gente vai percorrer a lista toda até voltar para o nó inicial. E isso quer dizer que a gente não encontrou uma excursão com o mesmo nome, né? Então não será possível remover um turista. Agora, caso os nomes coincidam, a gente vai começar a analisar a lista de turistas que a excursão está apontando. E a gente também vai percorrer essa lista de turistas, só que dessa vez a partir de um ponteiro T, e é uma lista duplamente encadeada, então a gente tem que tomar muito cuidado para não perder nenhum nó ou desperdiçar memória aí. A gente vai percorrer essa lista analisando o campo CPF do turista e comparando com o CPF passado como argumento. Então, se a gente percorrer a lista toda e os CPFs não coincidirem, a gente não encontrou um turista e não será possível remover algum turista, certo? Agora, caso os CPFs coincidam, a gente tem que tomar cuidado com os ponteiros. Então, o primeiro passo é a gente checar se o turista que a gente vai remover tem um ponteiro anterior, ou seja, ele não é o primeiro da lista. Então, se ele tiver um ponteiro anterior, a gente tem que fazer com que o turista anterior a ele aponte para o próximo turista, próximo turista daquele que a gente vai remover, certo? Agora, caso ele não possua um ponteiro anterior, isso quer dizer que ele é o primeiro da lista. Então, a gente vai remover ele e vai fazer com que a lista de excursão aponte para o próximo desse turista. Então, o próximo turista vai ser o inicial da nova lista de turistas, certo? E o outro passo é checar se esse turista que a gente vai remover tem um próximo, ou seja, ele não é o último da lista. E a gente tem que fazer isso porque, como é uma lista duplamente encadeada, os turistas apontam para o anterior e para o próximo. Então, se ele estiver apontando para um próximo, a gente tem que fazer com que esse próximo turista, no ponteiro anterior, aponte para o turista anterior ao que foi removido. Então, é basicamente isso que a função está fazendo. Se a gente encontrar algum turista, quer dizer que a gente vai fazer todo esse processo e remover ele. É isso. Ok, então agora iremos mostrar como funciona a função de remoção de um turista. Vamos aqui escolher a opção 3, né? Vamos inserir um turista primeiro. Vamos dizer que o nome da excursão é Japão. Essa excursão foi criada aqui em cima, então estou reutilizando ela. Vamos colocar o nome do turista como Carlos. CPF do turista 159. E pronto, o turista foi inserido. Agora vamos testar a remoção. Primeiramente, vamos colocar uma discussão, que é o Japão. E vamos colocar o CPF do turista a remover. Vamos colocar um CPF diferente do qual cadastramos.
o turista não foi encontrado, ou seja, a remoção não foi possível. Agora vamos fazer novamente a remoção. A excursão Japão novamente. E agora vamos pegar o CPF do turista que será removido. No caso é 159. E pronto. O turista CPF 159, que é o Carlos, foi removido. É assim que funciona a função de remoção de um turista. Bom, meu nome é Igor e eu vou falar sobre os procedimentos que listam as excursões. Vou começar com o case 5, que lista todas as excursões. No case 5, nós temos o procedimento listar a excursão, que é um procedimento pois não tem retorno e ele não recebe parâmetro. Nós temos um ponteiro que aponta para a excursão, que recebe null, ou seja, nós inicializamos a nossa lista excursão. O que é que faz a nossa lista excursão? Ela aponta para a nossa primeira excursão, para o nosso primeiro elemento da nossa lista circular. Aqui nós entramos em lista excursão. Se lista excursão for nula, isso daqui daria falso, apontasse para nulo, né? Mas aqui nós temos o operador de contradição, ou seja, isso daqui vai ficar verdadeiro. Por quê? Porque nossa lista não tem elemento ainda. Então, ele printa isso e retorna para o nosso main. Caso ele chegue aqui na linha 146, é porque nós temos elementos na nossa lista de excursão, ou seja, nós temos excursões cadastradas. Nós criamos um ponteiro para a excursão que recebe o endereço apontado por lista de excursão. Nós criamos aqui um ESC que vai receber o endereço apontado por lista de excursão, que é o que? A nossa primeira excursão, nosso primeiro elemento. Nós vamos fazer o quê? Entramos no do, no faça enquanto, exibimos todos os elementos do campo nome, do campo turistas, e aí fazemos o quê? ESC recebe ESC próximo, ou seja, a gente percorreu, chegamos no campo próximo e vamos para a excursão 2. Fazemos o quê? Nós exibimos todos os campos novamente e, após isso, finalizamos. Chegamos na condição, né? ESC vai ser igual à lista excursão. Por quê? Porque o próximo apontador volta para o primeiro, ou seja, é exatamente o valor que nós recebemos aqui no início. Aqui nós temos o case 6, que ele faz o quê? Lista informações de uma excursão específica. Nós recebemos um nome para saber, para identificar, né, essa excursão, pesquisar essa excursão. Nós fazemos o quê? Nós usamos str-CSPN para saber o índice no qual está o contra/n, e aí nós substituímos esse índice por contra/0 ou 0, que significa o quê? O fim de um string, né? Listar info excursão é o procedimento que nós vamos usar para pesquisar e printar as informações das excursões e turistas, e nós recebemos como parâmetro nome. Vamos entrar aqui em listar info excursão. Nós colocamos aqui o parâmetro char_nome, que é um vetor, declaramos um ponteiro para excursão que recebe lista excursão, ou seja, ele recebe a nossa primeira excursão. Se as excursões forem vazias, nem adianta, ele já retorna e já volta para o main, porque ele não vai mostrar nem turista nem excursão sem ter, né? Nós entramos aqui nesse do e if, nós usamos um strcomp para saber se o campo nome do nosso primeiro elemento, da nossa primeira excursão, se ele é igual ao nome que nós estamos pesquisando, o nome que o usuário digitou, e strcomp retorna 0 caso isso seja verdadeiro. E aí, caso isso seja verdadeiro, nós mostramos todos os campos do nosso primeiro elemento. Depois, sabendo que esse que está apontado para o nosso primeiro elemento, nós criamos um ponteiro para turista. E nós pegamos o quê? Fazemos ESC, o conteúdo apontado por ESC no campo turistas, ou seja, nós estamos acessando o quê? Exatamente esta parte. Nós estamos, ESC aponta aqui para a excursão 1, e aí ele vem em turista e ele faz o quê? E aí ele aponta para turista, né, no caso. E aí, se T tiver conteúdo, ou seja, se existirem turistas, nós vamos mostrar os turistas e, além disso, percorrer.
Se isso for concretizado, nós não temos mais o que fazer. Já exibimos turistas, já exibimos excursões, nós retornamos. Caso não tenha sido concretizado, nós vamos para a próxima excursão para procurar se é nela que o nome que nós digitamos vai bater, né? Se vai ser o mesmo nome que a excursão que nós estamos procurando. Se acontecer isso, ótimo. E aí, aqui, isso vai acontecer repetidamente, entendeu? Isso daqui vai acontecer, se nós não encontrarmos a excursão, vai para a próxima, se nós não encontrarmos a excursão, vai para a próxima, que é por conta do while. Aqui, nós temos um while, que vai fazer enquanto o ESC for diferente de lista excursão, dizendo que a excursão não foi encontrada. E é isso. Bom, nós estamos aqui no executável do nosso programa de excursões. Eu já inseri 2 excursões e alguns turistas. Vamos agora testar os procedimentos a qual eu expliquei anteriormente, como listar todas as excursões. Basta digitar sim. Ele vai dizer a primeira excursão, litoral sergipano, quantidade de turistas 1, a segunda excursão Amazônia, quantidade de turistas 2. Agora vamos para o case 6 ou a opção 6, né? Que é listar informações de uma excursão específica. Eu vou colocar o nome da excursão, litoral sergipano, vou dar um OK, e aí ele vai me mostrar todos os detalhes da excursão. O nome da excursão, litoral sergipano, data 20 de 10 de 2025, dias 20 dias, Aracaju, quantidade de turistas 1, que é João Carlos, do CPF e tal. Agora, irei listar a próxima excursão, que seria para a Amazônia. Ele vai mostrar aqui para a Amazônia, data 3 de 2 de 2026, 12 dias, destino Manaus. Quantidade de turistas 2, Richard, com aqui o CPF, e Camila, com o CPF também. É isso. Obrigado. Agora a gente vai falar da função principal do programa, que é o intMain. E já de início a gente faz a declaração das variáveis, a gente fala, ó, tem uma inteiro opção, um char nome, data, destino CPF e outro inteiro que são os dias, né? Depois disso a gente vai fazer um loop infinito de while. E esse loop ele vai printar essas coisas como você pode ver aí. Ele vai basicamente dizer para o usuário, ó, seleciona uma opção. Ele vai ter a opção de criar excursão, inserir turista, remover turista, listar todas as excursões, listar as informações específicas de uma excursão. E também tem a opção set, que vai ser quando o loop vai ser finalizado. Isso a gente vai mostrar mais para frente aqui no intMain. Depois disso, ele vai dizer, ó, escolha uma opção, vai printar, e vai ter um scanf que vai armazenar a sua opção do usuário, porque a gente vai fazer um switch, né, depois. Aí o getChar, que é responsável para consumir o /n restante no buffer, né? Então vamos para a próxima parte. Agora a gente vai falar do switch, né? E o switch ele vai usar a opção que o usuário pediu, e a gente vai agora falar de cada caso, né? Então o caso 1, que era para criar a excursão, ele vai começar com o básico ali, ó, nome da excursão, aí ele vai usar o fgets para armazenar o nome digitado pelo usuário, né? E depois disso, ele vai apagar o /n, né? Como você pode ver ali depois do fgets. Depois ele vai printar, ó, data da viagem, a mesma coisa. Aí o usuário vai digitar a data da viagem, vai ser armazenado, vai ser apagado o /n, né? Isso para evitar qualquer problema envolvendo strings, né? Então depois disso, ele vai, número de dias, mesma coisa, vai fazer um scanf agora, né? Vai armazenar esse valor inteiro em dias e o getChar lá para limpar o /n, como eu havia dito. Depois tem o destino, mesma coisa, armazena o nome do destino, né? Apaga o /n e depois de todas essas informações digitadas pelo usuário, ele vai chamar a função de criar excursão. Ele vai chamar, vai inserir esses atributos, né, que foram digitados pelo usuário e vai dar um break. Pronto, então foi criada a excursão. Vamos para o caso 2 agora, que é a remoção da excursão. Né? Então ele vai printar, ó, nome da excursão para remover, vai fazer o fgets lá, vai armazenar o nome da excursão que você quer remover, e ele vai limpar o /n como sempre, e ele vai remover a excursão usando o nome que você escreveu, né? E vai dar um break. Pronto, agora ele vai para os próximos casos. Agora, em resumo, os próximos casos eles são estruturados de uma forma bem semelhante, né? O caso 3, ele é para inserir um turista. Então, o que ele vai acabar pedindo primeiro? Ele vai pedir o nome da excursão. Vai armazenar o seu nome da excursão,
né? E depois a gente vai acabar declarando um char novo, que vai ser o nome do turista, né? Então a gente vai printar, ó, nome do turista e o nome digitado pelo usuário vai ser armazenado nessa variável que a gente acabou de criar, né? Depois disso, a gente vai pedir o CPF do turista, né? Então vai ser armazenado também o CPF e vai inserir o turista com base nas informações dadas pelo usuário. Então vai ser o nome do turista, né? E o CPF. E vai dar um break no caso 3. Né, o caso 4, também a mesma coisa semelhante, as estruturas são semelhantes, ela vai printar o que ela precisa, né, e o usuário vai digitar. Então ali, ó, o caso 4 é para remoção do turista. E no caso da remoção, a gente vai remover usando o CPF do turista. Então, primeiro, ele vai pintar o nome da excursão, né, que é qual excursão que você deseja acessar, né, você vai digitar lá, ele vai armazenar no nome, e depois vai printar, tá, qual que é o CPF do turista que você quer remover? Ele não vai pedir o nome, ele vai pedir o CPF. Então, o usuário vai lá, digita o CPF, e ele vai chamar a função de remover turista, usando o nome da excursão que você forneceu e o CPF do turista que você quer remover. Aí vai dar um break. Finalizou. Vamos pro próximo. E agora, finalmente, temos a parte final da função principal do programa. Vamos falar do caso 5 agora, que é muito simples, ele apenas chama a função de listar a excursão, dá um break e pronto, a excursão foi listada, né? O caso 6, ele vai pedir as informações mais específicas da excursão. Ele começa pedindo qual que é a excursão que você tem interesse em saber, né? Você vai lá, digita o nome, é armazenado na variável nome, e ele vai chamar a função com base no nome que o usuário digitou. Vai dar um break também. Aí o caso 7, finalmente, que é responsável por finalizar o loop, vai dizer, pronto, printf saindo e dá um return 0, finalizou a função ali, finalizou o programa, né? Saiu do programa. E o default é apenas se o usuário digitar alguma coisa que não é de interesse do programa, que não está nas opções do programa, e ele vai falar que não é uma opção válida e você tem que escolher novamente. E é isso, é a função principal do programa.